Conversa espiritual. Uma introdução ao pensamento e à espiritualidade cristã de um dos maiores mestres espirituais de nosso tempo, do autor Henry Nouwen e Philip Roderick. Editora Palavra, 2009, primeira edição. Sumário. Sobre Henry Nouwen. Introdução. Conversa com Henry Nouwen. Capítulo 1. Solitude. Capítulo 2. Muito pouco tempo ou tempo demais. Capítulo 3. Vocação. Capítulo 4. Certeza de ser amado. Capítulo 5. O coração. Capítulo 6. Oração. Capítulo 7. Silêncio. Capítulo 8. Luz na escuridão. Capítulo 9. Esperança. Capítulo 10. Escolhendo a vida. Capítulo 11. Adoração. Capítulo 12. Desejando Deus. Resistindo a Deus. Capítulo 13. Viva mais amplamente. Capítulo 14. Oração em ação. Perguntas e convites à reflexão. Sobre Henry Nouwen. Autor internacionalmente conhecido, o respeitado professor e amado sacerdote Henry Nouwen escreveu mais de 40 livros sobre espiritualidade. Correspondeu-se regularmente em inglês, holandês, alemão, francês e espanhol com centenas de amigos e alcançou milhares de pessoas através de suas celebrações eucarísticas, aulas e retiros. Desde sua morte em 1996, inúmeros leitores, escritores, professores e pessoas em busca de uma relação mais profunda com Deus têm sido guiados constantemente por seu legado literário. Seus livros venderam mais de 2 milhões de exemplares e foram publicados em mais de 20 idiomas. Nascido em Nijkerk, na Holanda, em 24 de janeiro de 1932, Nouwen sentiu o chamado para o sacerdócio ainda bem jovem. Foi ordenado padre diocesano em 1957 e estudou psicologia na Universidade Católica de Nijmegen. Em 1964, mudou-se para os Estados Unidos para estudar na Clínica Menninger. Posteriormente, deu aulas na Universidade de Notre Dame e na Escola de Divindades de Yale e de Harvard. Na década de 1970, durante alguns meses, Nouwen viveu e trabalhou com os monges trapistas na abadia de Genese e no início dos anos de 1980 morou entre comunidades carentes no Peru. Em 1985, ele foi convidado a fazer parte da Arca em Trosly, França, a primeira dentre mais de 100 comunidades fundadas pela Jean Vanier, onde pessoas com deficiências e desenvolvimento mental moram com seus assistentes. Um ano depois, Nouwen fez da Arca Daybreak, próxima a Toronto, Canadá, seu lar. Morreu subitamente no dia 21 de setembro de 1996, na Holanda, e foi sepultado em King City, Ontário. Nouwen acreditava que aquilo que é mais pessoal é mais universal. Ao dar palavras a essas experiências íntimas, posso tornar minha vida disponível a outros, escreveu. Seu espírito permanece na obra de Henry Nouwen Society, Henry Nouwen Stephen, Henry Nouwen Trust e na Henry Nouwen Archives and Research Collection e em todos que vivem os valores espirituais da comunhão, da comunidade e do ministério aos quais ele dedicou sua vida. Reproduzido com permissão da Henry Nouwen Society. Introdução. Henry Nouwen foi um exemplo extraordinário de jornada espiritual no século XX. Uma agradável mistura de vulnerabilidade e de intenção, de intensidade passional e de exuberância multicolorida. Suas palestras e escritos
têm sido amados por 2 gerações de pessoas em busca de espiritualidade, de santidade e de mentoria. Espero que você, como leitor, permita que as percepções adquiridas enriqueçam a sua jornada. A sabedoria de Henry, forjada através do sofrimento e do compromisso pessoal, resplandece nitidamente, pela graça do Espírito Santo, que o bom discernimento dele gentilmente conduza e sustente sua orientação rumo a padrões e possibilidades que afirmem a vida. Foi para mim um prazer encontrar-me com Henry em um centro de retiros na Inglaterra, no começo do verão de 1992. Naquela época, ele morava na comunidade Arca, no Canadá. Eu havia me identificado com seus escritos fazia alguns anos e me sentia profundamente atraído pela objetividade das percepções de Henry, que surgiu a partir de seu profundo e contínuo compromisso com uma honestidade radical e desprovida de egoísmo no caminho de Cristo. Cruzei algumas pontes e consegui gravar uma conversa com Henry quando ele esteve no Reino Unido, onde permaneceu por aproximadamente uma semana. Só depois de uns 10 minutos de entrevista é que tomei consciência de que estava sentado naquela sala. Henry estava acomodado em uma cadeira de balanço. Ao se empolgar, em vários pontos na conversa, ele se balançava cada vez mais rápido em sua cadeira. Tentando manter o equilíbrio na captação do som, eu balançava no mesmo ritmo dele, segurando leve e desesperadamente o microfone à minha frente, enquanto balançávamos para frente e para trás. A entrevista, talvez, não diferente da vida de Henry, se deu com profundidade e um bom humor inquieto e vibrante. As reminiscências dançavam com novos despertamentos. Tradição antiga numa perspectiva contemporânea. Henry sabia do seu chamado para ser um discípulo de Jesus, mas também tinha conhecimento de sua própria fragilidade. Ele tinha prazer na dinâmica da sabedoria e a incorporava com uma determinação distintamente suave. O chamado para um aprofundamento e uma revalidação do silêncio e da solitude como precursores do serviço havia se feito ouvir e deixado sua marca em minha própria jornada interior havia alguns anos. Eu sabia que precisava de orientação posterior sobre como melhor incorporar em meu estilo de vida ativo os dons integrais de quietude, de solidão e da compaixão diligente como ingredientes essenciais no caminho de Cristo. Eu estava ansioso por me beneficiar da sabedoria de Henry em manter a tensão criativa dos opostos, e minha esperança foi amplamente recompensada. Essa combinação de quietude e ação, essa vocação para o paradoxo de descobrir o ser dentro do fazer, são fundamentais para a saúde e o discernimento. Como você irá identificar, a direção da conversa enfatiza a verdade de que o silêncio e a solitude são precursores do serviço. Isso fica evidenciado nos evangelhos e é testemunhado por todas as gerações de santos e místicos. Aprender com essa grande tradição inspirou-me a acreditar nessa argumentação da contemplação em ação nos ministérios em que tenho tido o privilégio de estabelecer e liderar, mais especialmente o movimento do Jardim Silencioso e Fogo Contemplativo, criando uma comunidade de Cristo alternativa. Este é um tempo profundo de desafio e um convite a cada um de nós que sentimos em nossos corações a abertura para um caminho contemplativo e a revigoração da fé, da esperança e do amor. É uma alegria convidar-lhe para compartilhar dessa conversa entre Henry e eu. Minhas perguntas estão impressas em itálico e as respostas de Henry em fonte normal. Tome-a em pequenas doses ou grandes goles, que você possa ser profundamente abençoado escutando e lendo, assim
como em todos os aspectos da sua própria jornada em Deus. Philip Roderick, março de 2007. Solitude. Talvez fosse possível argumentar que, em um mundo cheio de ocupações, a solitude e o silêncio sejam ingredientes fundamentais, mas as pessoas acham difícil lidar com eles. Eles são fundamentais para você e, se são, por que são tão importantes? Primeiramente, a solitude tem algo a ver com estar só. Solos significa sozinho. E há 3 palavras em português que são muito importantes. Uma é isolamento, um termo bastante neutro. Há a solidão, que é um termo negativo. Solidão não é uma coisa boa. E há a solitude. De muitas maneiras, a solitude é um modo de lidar com o isolamento. Você está sozinho. Isso é uma realidade. Você está. Não há ninguém com você por perto. De uma maneira profunda, você está sozinho no mundo. Se um ser humano está sozinho, no sentido de que a sua unicidade o exclui de entrar em cada parte da outra pessoa, há um tipo de separação. É fascinante e importante saber que lutamos constantemente para vencer a separação, particularmente porque sentimos que o nosso isolamento rapidamente se transforma em solidão. Esse talvez seja um dos maiores sofrimentos de nosso tempo, que as pessoas estejam sozinhas. No casamento, há uma solidão. Na amizade, nas relações íntimas, também há uma solidão, um senso de anseio por comunhão e que não é satisfeito, de modo que um enorme contingente de pessoas sofre com a solidão, gente jovem e gente mais velha também. É na busca que surge da solidão que as pessoas estão buscando comunhão, buscando por algo que solucione essa dor. Elas fazem centenas de coisas para solucioná-la. Uma delas é entretenimento e outra é sexualidade. Nem toda sexualidade é para solucionar a solidão, mas algumas pessoas usam a sua sexualidade com esse intuito. Usam drogas para estimulação, usam viagens ou visitas a pessoas, ou tentam fazer parte de algo, ocuparem-se com alguma coisa. Quanto mais as pessoas fazem coisas diferentes, até mesmo o trabalho, mais descobrem que realmente não encontram a resposta para a sua solidão. Agostinho diz: meu coração não encontra descanso até que descanse em ti, ó Senhor. Você pode dizer que muito do que fazemos é tentando encontrar alguma solução para a nossa solidão. Em um nível muito profundo, sabemos que se quisermos que seres humanos ou estruturas humanas deem solução à nossa solidão, podemos rapidamente nos tornar exigentes e obsessivos ao extremo. Se você usa seu relacionamento para solucionar a solidão, você pode rapidamente se tornar muito dependente e opressivo. É por isso que a solidão frequentemente gera muita violência. Você quer que outra pessoa leve essa solidão embora e isso não funciona. Você pode observar como o comportamento das pessoas começa a se tornar violento rapidamente. O beijo é parte de um ato carinhoso, mas se torna em mordida antes que você perceba. Escutar se torna ouvir atrás da porta e olhar com ternura se tornar olhar com desconfiança. Quando são resultado da solidão, todas essas coisas brandas logo se tornam violentas. A solitude é essencial se você não quiser ter uma vida destrutiva. Se quiser aceitar seu isolamento de modo que ele se torne criativo e produtivo, a solitude é o caminho para abraçar e acolher o seu isolamento como um presente. É como tomar a cruz, porque Jesus está dizendo: acolha a sua dor, acolha a sua cruz. A sua cruz é a sua solidão. Se você abraçá-la e mergulhar fundo nela, ela pode converter-se em solitude. Pode converter-se em um isolamento que se torna uma fonte de vida. A solitude
é uma grande disciplina exatamente porque você quer abraçá-la e não quer agir a partir de sua solidão. Ela começa a se prolongar e a tornar-se um vício. Quando você pensa, por exemplo, que drogas acabam com sua solidão, você usa cada vez mais drogas e fica viciado nelas. O mesmo acontece com a sexualidade. Com o trabalho é a mesma coisa. Você trabalha, quer conversar com pessoas, quer tomar parte nas coisas, mas quanto mais faz isso, mais quer fazer. Para romper esse ciclo de dependência, você é chamado a abraçar a sua solidão. O que isso significa de fato? Bem, significa que de algum modo você afirma o seu isolamento de uma maneira positiva como um dom, um presente onde sempre há dor envolvida, mas uma dor com a qual você pode conviver. Você confia, e isso é um grande salto. Ao abraçar seu isolamento, ao abraçar sua dor, confia que ela o colocará em contato com aquele que pode verdadeiramente suprir as mais profundas necessidades do seu coração. Por quê? Porque seu coração é criado pelo único que pode satisfazê-lo. O problema com Deus é que Ele nos deu um coração que nenhum ser humano pode satisfazer. Só Deus pode. Assim, se você começar a abraçar a sua solidão, o que significa sua profunda tristeza ou seu sentimento de dor, você só poderá abraçá-la com segurança se confiar que ela não o conduzirá ao desespero. Ela o levará a um contato íntimo com aquele que lhe chama a dar todo o seu coração, toda a sua mente, toda a sua alma a Deus e com isso lhe dar todo o amor e a satisfação que você deseja. A solitude é uma disciplina na qual você lida com a sua solidão de tal modo que ela não destrói nem a você nem aos outros, antes se torna um lugar da descoberta de quem você é. Você é criado por Deus e Ele quer toda a sua atenção e quer lhe dar todo o amor de que você necessita. Muito pouco tempo ou tempo demais. Há duas categorias de pessoas. As pessoas para quem a solitude é um contexto involuntário, em outras palavras, que estão enviuvadas, divorciadas, solteiras e que não têm nenhuma chance. E as pessoas para quem a solitude é um imenso luxo. Elas pensam: se eu tivesse a oportunidade de ter só um tempinho para mim, assim, o primeiro diz: se eu tivesse tempo para mim, seria bom. Precisa estar com pessoas, talvez necessitem permitir um uso criativo de sua solitude forçada. O segundo grupo precisa quase que da disciplina contrária para dizer: o que é a disciplina realista da solitude positiva? Eu a quero, mas não estou certo de como lidar com ela. O que você recomendaria aos dois grupos diferentes? Henry, primeiramente, deixe-me falar sobre esses dois grupos. É verdade que muitas pessoas dizem: eu gostaria de ter mais tempo, gostaria de ficar só. Mas você deve saber que os que dizem isso não são necessariamente os que podem fazer algo a respeito. Em outras palavras, pessoas ocupadas mesmo, que têm muitos afazeres, lugares para ir, pessoas para encontrar, projetos sociais para desenvolver, começam reclamando. Elas começam dizendo: não tenho muito tempo para mim, gostaria de ter mais, gostaria de ficar mais só, estou precisando disso. Trata-se de uma reclamação muito ambígua, porque elas criam suas próprias ocupações. Se você é crítico acerca do porquê é tão ocupado, irá descobrir rapidamente que não tem de ser. Não há absolutamente nenhuma razão para que a maioria das pessoas sejam tão ocupadas assim. Você quer ganhar mais dinheiro do que precisa, quer ver mais televisão do que necessita, quer ler mais livros do que deve, quer sair para ver mais pessoas, quer manter contato com o maior número de amigos, quer viajar demais, pode até mesmo ficar ocupado
procurando o significado da solitude. Se você for muito crítico consigo mesmo, dizendo: por que sou tão ocupado? Por que quero escrever outro livro? Pergunte a si mesmo: por que quero escrever outro livro? Se é isso que Deus quer que eu faça, o que é estar muito ocupado? Se alguém quer falar comigo, poderia ser interessante. A disciplina para pessoas que dizem: eu gostaria de ter mais solitude. Isso é um bom desejo. É que elas devem desmascarar a ilusão de sua ocupação. Eu não terei tempo de orar, a menos que eu radicalmente faça essa oração em solitude. Estar a sós com Deus é uma prioridade. No entanto, meus sentidos não estão dizendo isso para mim. Tenho de encontrar outra pessoa, fazer outra coisa ou ir a outro lugar. Vivemos em uma cultura muito rica, somos abastados, podemos viajar, ler, temos acesso a filmes, livros e pessoas. A solitude é uma disciplina árdua porque temos o luxo de muitos estímulos. Se você ajuda uma pessoa ocupada e que reclama que não tem solitude suficiente, isso basicamente é um chamado à conversão radical. Lá vamos nós às profundezas. Trata-se de uma questão de identidade espiritual. Se você for ocupado, muito ocupado, pergunte a si mesmo: por que sou tão ocupado? Talvez queira provar alguma coisa. Por que as pessoas são tão ocupadas? Talvez queiram ter sucesso, ser populares ou influentes. Se você quer ser bem-sucedido, tem de fazer muitas coisas. Se quer ser popular, tem de conhecer muitas pessoas. Se quer ter influência, tem de fazer muitas conexões. O problema é que a sua identidade está presa à sua ocupação. Eu sou o que faço. Sou o que as pessoas dizem a meu respeito. Sou o que tenho. Sou a influência que exerço. Isso é muito verdadeiro para mim e para todo mundo. Se dissermos que somos o sucesso do nosso trabalho, isso se torna verdade. Tão logo fracassar, você ficará deprimido. Tão logo as pessoas comecem a falar mal a seu respeito, ou tão logo você sentir que não exerce qualquer tipo de influência, se sentirá fraco. Jesus foi tentado 3 vezes no deserto. Há de ser relevante, tornar pedras em pães, ser popular, saltar da torre e ter anjos para apanhá-lo, ter poder para possuir toda a terra. Jesus recusou tudo isso porque não tinha de provar a ninguém que era digno de ser amado. Ele já era o amado. É exatamente por isso que o Espírito se revelou a ele depois do batismo no Jordão. A voz veio e disse: você é meu filho amado, sobre quem repousa o meu favor. É isso que você é. Você é o amado. Não precisa provar isso. Não precisa correr de um lado para o outro. Imediatamente, esse mesmo Espírito que o revelou que era amado, o enviou ao deserto para ser provado. A solitude é escutar a voz que lhe chama de amado. É estar a sós com aquele que diz: você é meu amado, eu quero estar com você. Não corra de um lado para o outro, não fique mostrando a todos que é amado. Você já é. É isso que Deus nos diz. A solitude é o lugar aonde vamos a fim de ouvir a verdade a nosso respeito. Ela nos pede que deixemos disso, pois há outras maneiras de provar isso, e que são muito mais prazerosas. A voz que nos chama de amados é uma voz que satisfaz os sentidos. Essa é a essência da vida mística. Ela está além de sentimentos e de pensamentos. Assim, esse é o grupo 1. O outro grupo, os anciãos, ou aquelas pessoas que têm solitude involuntária, que estão sozinhas, que têm muito tempo, esses são os grupos nos quais estou muito interessado, simplesmente em termos de vida espiritual. Temos todo um potencial de santos, de pessoas que podem verdadeiramente tomar a realidade de suas vidas e tornar o que é involuntário voluntário. Não se trata de uma coisa absurda de ser dita: estou trabalhando com pessoas deficientes. Ninguém tem qualquer controle sobre sua deficiência mental. Ou você é mentalmente deficiente ou não é.
O maior de todos os desafios é o modo como você torna um estado involuntário em voluntário. Em outras palavras, como você abraça a sua realidade e começa a torná-la à maneira de Deus, de chamá-lo a compartilhar com o mundo um determinado dom. Por exemplo, você pode acolher pessoas que não têm trabalho, mas possuem dinheiro suficiente para ter um pequeno quarto e sentarem-se por si mesmas. A igreja, a comunidade da fé ou os amigos são convidados a ajudar essas pessoas a descobrir a fonte de seu sofrimento como sendo a fonte de seu dom. Se elas disserem, não tenho nada para fazer, você poderá simplesmente dizer, então você tem tempo para orar. Talvez isso não funcione imediatamente e você então deseje dar um passo adiante. Por que não se disciplinar para orar? Apenas lhe direi por quem orar, quando orar, o que ler e quando ler. Você poderia chamar 3 ou 4 pessoas que também tenham esse tempo. Eis como poderíamos fazer. A igreja poderia despertar a partir desses cuja solitude involuntária converteu-se em solitude voluntária. Interessante notar que haverá mais e mais dessas pessoas que envelhecem e que nunca foram ensinadas pela igreja a viver uma vida mística, tão logo não sejam mais relevantes, não sejam mais populares, não tenham mais nenhum poder, ficarão completamente entediadas. Há pessoas com 60 ou 70 anos que estão completamente entediadas. O mundo inteiro sente dor. Precisamos de pessoas para orar. Precisamos de pessoas para pensar criativamente. Precisamos de pessoas para fazer ligações telefônicas. Precisamos de pessoas amigas. Precisamos de pessoas para escrever cartões. Precisamos de pessoas para manter contato com outras pessoas. Há tanta solidão e muitos estão sentados reclamando porque interiormente não têm nenhuma estrutura criativa para transformar sua solitude, sua solidão, em um dom para outros e para o mundo. Elas não têm consciência de que ainda estão vivas e não simplesmente estão aqui para concluírem sua vida. Elas ainda estão vivas porque Deus não deu um fim a elas. Elas têm uma missão no mundo. Vocação. Portanto, em termos práticos, quando uma pessoa se senta diante de você como um sexagenário que está completamente entediado, qual estrutura você sugeriria que permitisse que a vida mística despertasse para eles? Noem. Bem, depende da situação em que essa pessoa está. Em minha comunidade, há uma senhora de 85 anos a quem convido a vir à nossa liturgia todos os dias. Ela tem uma presença verdadeira e as pessoas a amam. Convido pessoas a se unirem a uma unidade menor de amigos. Convido pessoas a vir a um grupo de oração. Também poderíamos dizer, você conhece 2 ou 3 pessoas que estejam na mesma situação que a sua, que poderiam se reunir uma vez por semana por algumas horas? Você poderia ter um grupo de estudo bíblico ou de oração, escutar um CD ou assistir a um vídeo sobre coisas espirituais. Ao escrever no Espírito, você descobre a sua vocação. Algumas pessoas, no entanto, estão tão amarguradas e ressentidas que, por mais que você faça qualquer coisa, preferem continuar reclamando e serem ajudadas. A serem ajudadas. Haverá pessoas que honestamente farão a pergunta: o que eu faço? Tenho absoluta certeza de que todo ser humano que pedir a Deus uma vocação receberá. Pessoas idosas têm uma enorme vocação na vida. É bom que os jovens façam visitas. É importante que idosos façam visitas, mas também é bom que sejam visitados. Talvez você pudesse tornar sua casa num lugar onde jovens pudessem encontrar alguns idosos para serem mudados. É muito importante que a vida mística, que é a vida de comunhão com Deus,
seja a vida na qual você ouve um clamor por si mesmo e por sua capacidade de ser amado. Essa é a essência da vida mística. Você afirma isso e vive a partir disso. Essa é uma escolha. No lugar onde vivo, tenho 2 amigos que não me ligam, 2 pessoas que não gostam de mim e 6 pessoas que não me dão o bastante para fazer, mas também tenho outra realidade em minha vida. A partir do que escolho viver? Escolho viver a partir dos lugares onde constantemente me sinto rejeitado, ou escolho viver a partir dos lugares onde sei que sou amado de Deus. Essa é uma escolha interior muito difícil de ser feita. Você pode me dizer algo que não gosto de ouvir e imediatamente coloco todas as minhas energias na rejeição às suas palavras ou para tentar me defender. Mas também posso dizer, tudo bem, eu sou amado. Ele não compreendeu. Não temos que fazer disso algo importante. Certeza de ser amado. Psicoterapeutas talvez digam que muitas pessoas andem por aí, talvez todos nós andemos, carentes de amor e atenção, algo que se originou com nossos pais e assim por diante. A resposta a isso é simplesmente dizer a si mesmo, sim, eu sou amado. Ou será que isso é fácil demais? Noem. Não. A resposta não é dizer a si mesmo sou amado. A resposta é reivindicarmos a nossa capacidade de sermos amados. Há entre 6 e 20 maneiras de dizer reivindico minha capacidade de ser amado. Por exemplo, há alguns tipos de disciplinas interiores. Algumas perguntas que levam a disciplinas interiores são: continuo escolhendo a alegria em vez de tristeza? Prefiro o perdão à vingança? Trata-se de uma disciplina muito interior. Como gasto o meu tempo porque existe uma escolha? Leio romances que não me levam a lugar algum ou assisto a programa de TV que apenas me distraem? Ou acho melhor ler certos livros ou assistir a determinados programas que realmente me ajudam? Essa é também uma maneira de reivindicar minha capacidade de ser amado. Sou a lata de lixo do mundo, na qual permito que qualquer programa de televisão e livro sejam jogados? Tenho uma enorme lata de lixo na minha cabeça? Escolho dizer, sou amado, não vou escutar essa coisa, nem assistir a isso. Há então toda a disciplina dos relacionamentos. Quem escolho para serem meus amigos? Dirijo-me a essa mulher, sabendo que ouvirei reclamações pelo resto da tarde, ou posso me dirigir a alguém que fale a mim de Jesus ou sobre ajuda? A vida oferece escolhas constantes, escolhas para todas as ferramentas relacionadas à minha capacidade de ser amado. Isso significa disciplina, e uma delas é a que vem da comunidade. Posso fazer isso tudo por mim mesmo? Posso agarrar-me à minha capacidade de ser amado quando o mundo inteiro está tentando me dizer que não sou amado e, portanto, tenho que pagar com dinheiro para sentir que sou? O mundo está nos seduzindo para que paguemos, viajemos, façamos coisas, nos envolvamos a fim de que eu sinta que sou digno. Como luto contra todas essas forças? Bem, preciso de outras pessoas que digam: você não tem de fazer essas coisas, você é amado. Você precisa de amigos que lhe toquem fisicamente. Há muita carência do contato físico, do beijo, do abraço, do aperto, muito normal e saudável, enorme necessidade disso entre os idosos, entre homens, entre mulheres, entre crianças. Há uma grande necessidade de afirmação, que as pessoas digam: o que você falou foi realmente muito bom e me ajudou de verdade. Há uma enorme necessidade de ligações telefônicas em que se diga: tenho pensado e orado por você. Há uma enorme necessidade de se ter pessoas ao nosso redor. A comunidade cristã é uma comunidade de pessoas
que lembram umas às outras quem elas verdadeiramente são, os amados de Deus. E tudo à nossa volta está tentando me dizer que isso não é verdade. Trata-se de uma grande, grande batalha. É isso que chamamos de batalha espiritual. Não se trata apenas de coisas doces, trata-se da batalha pela sua identidade. Toda vez que você escolhe, dá um pequeno passo, e esses passos pequeninos ocorrem a cada segundo do seu dia. Posso sentar-me aqui e dizer, bem, eu gostaria que você fosse embora para que eu pudesse fazer minhas coisas. Ou posso entrar na discussão e dizer a mim mesmo, isso é Deus nos pedindo para estarmos juntos. Podemos então ficarmos juntos e usar o tempo de maneira mais útil possível por amor a Deus. Essa é a escolha que tenho de fazer, uma escolha interior. E então tenho de confiar que algo bom resultará dela. No entanto, também posso não fazer a escolha, perder meu tempo e então ficar frustrado pelo resto do dia. O desafio é conscientizar as pessoas, permitir que elas escolham e saber que elas têm uma escolha. O coração. Ligado à ideia do amado está o coração. Quanto ao coração na Bíblia, lemos sobre o coração de Faraó sendo endurecido e do coração de Lídia em Atos sendo aberto, de modo que, novamente, há uma ligação com a escolha. Podemos escolher um dos dois caminhos. Nosso coração pode se fechar ou se abrir. Trata-se de um conceito fascinante, não é mesmo? Você poderia dizer um pouco de como entende o coração? Noem. Bem, na compreensão bíblica, o coração é o centro do nosso ser. Não é um músculo, mas um símbolo da parte central do nosso ser. Agora, o mais lindo do coração é que ele é o lugar onde somos mais nós mesmos. Ele é como o cerne, o centro espiritual de nosso ser. A solitude e o silêncio, por exemplo, são maneiras de se chegar ao coração, porque o coração é o lugar onde Deus fala conosco, onde ouvimos a voz que nos chama de amados e que está precisamente no lugar mais íntimo. Na famosa narrativa bíblica, Elias estava de frente à caverna. Deus não estava na tempestade, Deus não estava no fogo, nem no terremoto, mas em uma doce e suave voz. Essa voz doce e suave que temos de ouvir fala ao coração. A oração e a solitude são maneiras de escutar a voz que fala em nosso coração, no centro de nosso ser. Uma das coisas mais impressionantes sobre esse conceito é que, se você entrar mais profundamente nesse lugar, não encontrará somente Deus, mas o mundo inteiro nele. Se você entregar todo o seu coração, toda a sua mente, toda a sua força a Deus, você então descobrirá o seu semelhante nele. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças, e o seu próximo como a si mesmo. Isso significa que no abraço total do amor de Deus, você encontra muitos de nós. Se eu for ao meu coração e encontrar Deus nele, sempre encontrarei o mundo ali. Quando Deus fala ao meu coração, ele se torna tão largo quanto o mundo. Ele se torna como o mercado do mundo. Muitas pessoas pensam na oração ou na solitude como um retirar-se do mundo para um lugar privado, mas esse não é absolutamente o caso. A vida contemplativa, essa vida mística, mostra que quanto mais profundamente você entra na solitude e mais profundamente chega ao coração, mais no mundo você está. Essa é a base no mundo. Portanto, eu nunca acreditei na contemplação como o carregar de suas baterias para que você pudesse voltar ao mundo. Penso na contemplação como o lugar através do qual você vai para o mundo. A solitude e a oração levam você a uma comunhão espiritual com todas as pessoas. Não sei se você já viu uma daquelas rodas de carroças grandes. Elas têm um eixo
com todos aqueles raios, mas na maioria das vezes permanecemos na borda da roda. A oração é ir para o eixo. Isso é solitude. Isso é o coração. A oração é ir para o seu coração, mas é também ir para o coração do mundo e todos os raios reunidos bem ali nele. Não que você perca contato, na verdade você está mais conectado com pessoas quando está no coração do que quando corre em torno das bordas. Espiritualmente falando, é essa a essência de toda a oração intercessória. Ela é entrar no coração de Deus e estar nele, não somente em comunhão com Deus, mas também com a humanidade. Minha mais profunda convicção é a de que a comunhão com Deus e a solidariedade com toda a humanidade sempre andam juntas. Você não pode viver em comunhão com Deus sem viver de maneira solidária com as pessoas. Trata-se essencialmente da mesma coisa. É por isso que todo místico é um ativista nesse sentido, porque pessoas místicas não são pessoas que se sentam e simplesmente contemplam. Teresa de Ávila corria por toda parte, fundando um monastério após outro. João da Cruz era uma pessoa muito ativa e Thomas Merton um sujeito muito ocupado. Com os místicos e com o misticismo, o ponto é que quando você chega ao coração de Deus, toca a comunhão de Deus com todas as pessoas. Você saberá como está sendo enviado ao mundo. Você está sendo enviado ao mundo e é isso o que tem de fazer. Posso sentar-me aqui e dizer, devo ir para a Somália ou para a Bósnia? Devo ir para a Flórida para ajudar os desabrigados da tempestade? Devo sentar e ficar aqui? Não tento correr para todo lado porque não vou conseguir nada assim. Essa é a minha vocação. Eu tenho então que perguntar, como Deus me chama para algo novo? Talvez seja bem possível que esse nem sempre seja o caso. Talvez algo aconteça no mundo e eu seja chamado a responder a isso de uma nova maneira. Eu tenho de responder, mas isso tem de vir do coração, tem de vir de Deus. Caso contrário, torna-se uma armadilha para o esgotamento, porque estou fazendo isso a fim de provar algo a mim mesmo ou ao mundo, ou fazer o bem, ou fazer algo bem feito. Então, ficarei amargurado e decepcionado. Oração. Tome a pessoa que tem orado por um tempo e diga, bem, está tudo perfeito, mas tenho tido meu tempo silencioso por 10 anos, 5 anos, 3 meses ou 4, ou quanto tempo for. Não estou tendo nenhum sentimento ou não tenho sentido nenhuma indicação de que Deus está falando. É que estou orando e não sinto nenhum sentimento de estar sendo conduzido. Quero experimentar mais. Como respondo a isso? Noem. Eu diria, com muita convicção, que Deus nos ouve. Quando alguém ora seriamente, compreende isso. A oração não é ginástica espiritual ou exercícios pesados de concentração interior. A partir do modo como vejo a oração, ela é, antes de tudo, entrar em comunhão com Deus e com o seu povo. As pessoas não oram sentando-se num canto sozinhas, mas oram no sentido de permanecerem constantemente em comunhão com Deus e com as outras pessoas, com aquelas que orariam. Tomé, Benedito ou Francisco, todas essas pessoas boas oravam, mas antes que soubessem, tinham toda uma comunidade em redor. E as pessoas casadas? A mesma coisa. Se pessoas casadas estão considerando seriamente a vida espiritual, começam criando laços umas com as outras, começam a escutar umas às outras, a cuidar umas das outras. Se alguém realmente quer saber o que Deus quer que faça, acho que Deus está tão ansioso para que alguém faça essa pergunta que não esperará sequer um segundo para responder. Se você disser a Deus, farei qualquer coisa que você quer que eu faça, tão logo você esteja aberto a isso, Deus o dirá com mais clareza o que fazer. Deus
não está sempre e necessariamente pedindo a você coisas difíceis, que vá para missões ou que doe todo o seu dinheiro. Isso quase não acontece. Deus normalmente está dizendo: por que você não faz essa coisa pequenina? Pare de ficar tão nervoso com a sua esposa. Ou, talvez você devesse começar a ler um livro. De repente, fica claro para você, muito claro. Acho que eu deveria fazer essa coisa pequenina. É impressionante quando você faz 1 ou 2 vezes ao dia essas coisas pequeninas. Elas começam a talhar um lugar em sua vida e você se vê introspectivamente tendo trilhado a jornada inteira. Todas as grandes vocações ocorrem muito lentamente. Se você ler as histórias de Inácio e de São Francisco, eles se converteram repentinamente, continuaram batalhando e lutando por anos, e quando as encontraram, ainda estavam lutando feito loucos. A distância, a maioria dessas vidas parece mais harmoniosa do que realmente é. Deus não o deixa sozinho. Se uma pessoa me diz: bem, venho orando há tanto tempo e nunca tive uma experiência de Deus, eu digo: por que você não vem comigo, ora comigo? Sente aqui e iremos ler juntos, cantar uma canção e orar todos os dias por 10 minutos. Ou, venha para a minha comunidade. Você está muito sozinho. Deus não quer que você esteja só. Ele quer que você seja amado. Se as pessoas dizem: bem, eu oro e penso, eu digo: você não precisa orar, você precisa de um abraço, é disso que precisa, e de uma boa refeição, em vez de levar sua vida espiritual muito a sério. Ela é uma coisa física, encarnacional. A solitude e o silêncio podem ser métodos e estratégias tão falsas como qualquer outra coisa, ou podem apontar para uma verdade infalível de que temos um lugar onde Deus quer falar conosco e onde nós queremos falar com Deus, estar com Deus. Deixe-me dar-lhe um exemplo. Não tenho muito tempo para orar em minha comunidade. Há pessoas nela com deficiências sérias. Elas não conseguem falar, não conseguem andar. A única coisa que querem é que você as abrace. Todas ficam felizes quando chego para assumir minha função. Irei tomar Adam nos meus braços por 1 hora. Irei dar-lhe comida. Deus me dá Adam para me acalmar. Não tenho tempo para me assentar numa igreja e meditar, mas Adam está ali. Às vezes, os ajustes finos e precisos vêm de lugares diferentes, nem sempre na solitude, nem sempre na comunidade. A comunidade é essencial para a vida, mas há muitas outras maneiras de se experimentar a comunidade. A solitude é essencial para a vida, mas há muitas outras maneiras de experimentar a solitude. Nem tudo é acordar às 5 da manhã e orar por 1 hora. Para algumas pessoas, esse é o caminho, mas para a maioria não é o que elas são chamadas a fazer, mas elas ainda são chamadas à solitude. Silêncio. Fale um pouco sobre o silêncio. Outro item importante da espiritualidade cristã. Estamos muito distraídos? Podemos ter certo grau de silêncio em nossas vidas, mas temos medo, ou estamos muito agitados. As pessoas frequentemente dizem: sento e tento ficar em silêncio, mas em segundos minha mente está zunindo como uma colmeia de abelhas. Noem. Escrevi sobre essas coisas em A Espiritualidade do Deserto e o Ministério Contemporâneo. Escrevi sobre o silêncio. Esta é uma pequena história taoísta, um pequeno ditado de Shang Tzu que diz: o propósito da isca para peixe é apanhar peixe. Quando o peixe é apanhado, a isca é esquecida. O propósito da armadilha para coelho é apanhar coelhos. Quando os coelhos são apanhados, a armadilha é esquecida. O propósito da palavra é comunicar ideias. Quando as ideias são entendidas, as palavras são esquecidas.
Onde posso encontrar um homem que tenha esquecido palavras? É com ele que eu gostaria de conversar. Essa é uma história engraçada, mas muito, muito verdadeira. Em certo sentido, as palavras existem para comunicar algo, mas ao mesmo tempo, o que você quer comunicar também é maior que as palavras. Isso é verdade, inclusive, em minha conversa com você. Falo por uma hora sobre a solitude ou sobre o silêncio e ainda não os descrevi. Apenas circulo em torno deles. Finalmente, uma vez que você entende a ideia da solitude ou do silêncio, não precisa mais de muitas palavras sobre eles. Assim, as palavras são um caminho para o silêncio. Estou cercado por palavras e as pessoas têm falado comigo por boa parte de minha vida nas aulas, conversas, etc. Durante grande parte de minha vida, tenho falado com os outros, mas para além dessas palavras, há uma realidade com a qual temos de conviver. Essa realidade é silenciosa, porque as palavras dividem e espalham as coisas. É por isso que é tão importante que você saiba como ir além das palavras. Em minha comunidade, é muito importante que palavras levem ao silêncio para que você possa falar com alguém e então ficar em silêncio com aquela pessoa por um tempo. É o monastério trapista. Eu estive lá 2 vezes. Uma das coisas que comecei a descobrir é que o silêncio ali era um dos dispositivos salvadores. Assim que aquelas pessoas que sempre viviam juntas começavam a conversar, ele se tornava o lugar mais entediante que você possa imaginar. O silêncio as mantinha juntas em torno de algo mais amplo que suas palavras poderiam expressar. Por outro lado, o silêncio também leva as palavras. Se você estiver praticando o silêncio, ele poderá ser o silêncio físico do não falar, mas também será um silêncio interior. Se você praticar muito o silêncio, sua palavra engravida, se enche. Quando as pessoas falam com você, às vezes a conversa não vem do silêncio. Ela é agitada, barulhenta. Algumas pessoas podem dizer poucas coisas, às vezes coisas muito simples e, no entanto, suficientes para fazer com que você compreenda as coisas. Lembro-me de quando visitei Madre Teresa em Roma. Todos queriam vê-la e eu também. Fui até lá enquanto passava por alguns problemas. Tinha algumas lutas pessoais, bem poucas na verdade, e queria perguntar à Madre Teresa como lidar com elas. Expus-lhe todas as minhas dificuldades. Falei por 15 minutos. Ao todo, ela não tinha muito mais que 20. Eu simplesmente falei sobre todos os meus problemas. Ela então olhou para mim e disse: Bem, padre, se você passar 1 hora por dia em adoração ao seu Senhor e nunca fizer nada que entenda estar errado, ficará bem. Fiquei estático e disse: Acredito que muitas pessoas gostem de conversar com você. Obviamente, ela não disse nada que eu não soubesse, mas de repente, isso me tocou como sendo tão verdadeiro e apropriado que esse pequeno diálogo foi suficiente para mim. Foi mais significativo que ter conversado com qualquer outra pessoa demoradamente. Isso porque, de algum modo, suas palavras brotaram do silêncio. Também porque, de alguma maneira, Deus me preparou para escutar naquele momento. O silêncio é um lugar que pode dar às nossas palavras poder simbólico. Em linguagem mais teológica, Deus é silêncio. Do silêncio Deus fala a palavra, e a palavra se torna carne, e a palavra retorna ao silêncio. Esse é todo o mistério da Trindade, o relacionamento entre silêncio e palavras. Luz na escuridão. Em todas essas coisas há uma complementariedade ocorrendo. A solitude está intimamente ligada à comunidade e o silêncio está intimamente ligado à palavra. Há um fluir entre os dois. Mas é aí que está a nossa cultura. Estamos rumando de volta ao passado porque perdemos esse equilíbrio. Estamos agora no caminho da urgência. Você diria que estamos rumando para o caminho do desastre? Noe.
Não é o que eu acho. Talvez algumas pessoas pensem assim. Eu estava lendo um livro sobre o século XIV e posso lhe dizer que as coisas também não eram fáceis naquela época. Pense na peste negra, nas guerras, matanças, assassinatos. Não quero falar sobre o silêncio e a solitude, ou sobre a comunidade e a palavra como necessidades urgentes nesse sentido. Quero dizer que sempre que Deus está na solitude, no silêncio e nas palavras, há oração e há comunidade. Essas coisas são essenciais para nossas vidas e para a vida que transcende o mundo. Acho muito importante que sempre haja pessoas que vivam a solitude, o silêncio, que vivam a oração e a comunidade e que estejam no meio do mundo. Elas são pequenos indicadores de Deus. O mundo jaz no poder do maligno. Não há nada novo sobre isso. Não devemos ficar em pânico sobre o fato de que há muita maldade. E precisamos disso, que o mundo é composto. Ele está sob o poder do maligno. O apóstolo João disse que, enquanto estivermos no mundo, vivemos com o mistério de que o mundo jaz no poder do maligno. É por isso que Satanás diz a Jesus: você pode ter tudo isso, porque tudo isso me pertence. Jesus nos diz: isso não é verdade. Ele diz: mas eu não quero. Assim a questão é: como criarmos lugares que nos permitam ter um vislumbre da bondade e do amor de Deus em um mundo que é do mal? Tenho o sentimento de que precisamos virar tudo de cabeça para baixo. Somos sempre surpreendidos pela escuridão. Certa escuridão é promovida pelo mal. Se você escutar o rádio ou assistir a televisão toda noite, verá as notícias. Verá que o mundo está sob a influência do maligno. Sempre dizemos às pessoas: olha o que está acontecendo. Não é terrível? Não é horrível? Não é inacreditável? Sempre somos surpreendidos pelo mal, mas deveríamos nos surpreender com a bondade. Não há nada de surpreendente no mal. Essa é a condição das coisas. Jesus disse: a luz veio para a escuridão e a escuridão não a compreendeu. A luz veio para a escuridão e Jesus diz: eu sou o Senhor da vida, da verdade. Vocês juntos devem ser pequenos lembretes disso. Pequenos lembretes, não no sentido de que não são do mal, porque Jesus nos chama a todos de maus, porém também somos amados. Não é como dizer: aqui estão pessoas boas ou pessoas más. É muito mais como dizer que pessoas que vivem e escutam o Evangelho, que vivam de acordo com as palavras de Jesus, estão constantemente chamando a si mesmas à fidelidade. Elas também podem convidar outras pessoas, elas também podem convidar outras a buscar o mesmo, porque ninguém quer ser vítima do mal. Há maneiras através das quais você pode se desvitimizar. Esperança. Mas não há também uma linguagem de vitória? A Bíblia reconhece o poder do príncipe das trevas sobre esse mundo, mas também reconhece que há uma vitória. Noé. Essa é a essência de Jesus. Ele diz: eu venci o mundo. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. É exatamente esse o significado da esperança. É por isso que a solitude, a comunidade e o silêncio são todos muito importantes, porque cremos no princípio que os poderes das trevas foram vencidos. Isso quer dizer que não temos de ser vítimas dele. Podemos escolher não sermos vítimas. Esse é o sentido da fé. Escolher não ser uma vítima. Escolhendo a vida. E isso implica em liberdade, que é uma liberdade radical. Se o Evangelho diz que podemos escolher sair dessa bagunça, eu pessoalmente posso escolher. Mas isso significa que devemos exemplificá-lo em prol de outros também? Noem. Todos nós podemos escolher. Todo ser humano é livre para escolher dizer sim ou não.
Nem sempre as coisas são pretas ou brancas, porque às vezes dizemos sim e não ao mesmo tempo. Acredito piamente que o coração humano possa fazer escolhas sempre. Não somente cristãos, mas qualquer um pode fazer escolhas. É por isso que Jesus diz: quando eu era pobre, você me deu algo de comer. Ou, quando eu estava nu, você me vestiu. As pessoas perguntaram: quando nós o vimos pobre? Ele respondeu: o que vocês fizeram a um dos meus pequeninos, fizeram a mim. Sabemos que em algum momento temos de escolher. Quer respondamos desse modo ou de outro, temos de encarar escolhas constantes. Cometemos muitos erros. As escolhas não são únicas e definitivas. Somos constantemente convidados a escolher de novo. Sei disso por experiência própria. Tenho de continuar escolhendo, fazendo escolhas, dizer sim de novo, dizer sim mais uma vez e dizer sim ainda outra vez. Não é suficiente dizer uma única vez. Você tem de continuar dizendo. Você escolhe porque em algum momento diz a si mesmo: embora o mundo esteja sob a influência do maligno, o mal foi vencido. Não tenho de me tornar uma vítima. É daí que vem o chamado ilógico do Evangelho. Os últimos serão os primeiros. E quem perder a sua vida, a ganhará. Todas essas declarações, que parecem tão paradoxais, superam o poder do mal. Suponhamos que você e eu estejamos no mesmo acidente e ambos quebramos uma perna. A pergunta é: como você irá conviver com isso? Essa é a pergunta. Se você quebrou uma perna, pode dizer: é o fim da minha carreira. Ou eu posso dizer: é o princípio da minha vocação. Não é o que você vive, mas como escolhe viver o que vive. Com um pequeno grupo de pessoas reunido para orar e compartilhar, se eu descrevesse a vida de todos no aspecto físico, você veria muita dor, muita luta, muita dificuldade. Mas, de algum modo, ela é uma comunidade muito alegre, porque todos escolheram, de certa maneira, viver, de certa maneira, sua dor. Adoração. Assim, finalmente, adoração. Ela é, obviamente, parte integrante de sua vida e está envolvida em todo o processo. O que a adoração está fazendo? Noem. Essa é uma ótima pergunta. Adoração. Tudo bem, deixe-me dizer na linguagem que temos usado. Eu tenho essa imagem de que Deus tem dito por toda a eternidade: você é meu amado. Por toda a eternidade, antes que nascêssemos, já existíamos na mente de Deus. Ele nos amou antes que nossos pais e mães nos amassem. Toda essa questão é importante, porque no mundo meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã e meus professores, todos nos amam, mas também e sempre nos ferem. Nenhum ser humano consegue somente nos amar, eles sempre nos ferem. Somos, na maioria das vezes, feridos por aqueles que nos amam. Somos feridos pelo sofrimento das pessoas na Somália, mas sou ferido por minha mãe, que não me amou o suficiente, ou por meu pai, que era muito autoritário, ou por meu professor, ou por minha igreja. As pessoas que me amam são sempre as que me machucam, porque elas também têm necessidades. O amor de Deus é um amor que não fere, porque é eterno. Deus me ama de toda a eternidade, a toda a eternidade. A vida, esse pequeno pedaço de vida, 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos, não é muito longa. É apenas uma pequena chance para nós dizermos sim a elas. Nós também amamos vocês. Esse é o sentido da vida e essa chance de dizer sim é o sentido do tempo. Kairos, não Cronos. Kairos, a outra palavra grega para tempo, significa oportunidade de mudar seu coração. Há tantas oportunidades de mudar seu coração quanto há eventos nos quais você toma parte. Tudo é uma oportunidade de mudar seu coração. Um amigo para visitar, a mãe que vem visitá-lo, o museu, seja o que for, isso é vida. Olhando de baixo para cima, é Cronos.
Eu tenho de sobreviver e tenho de fazer meu próprio caminho. Olhando do alto, é Kairós, é a oportunidade de mudar seu coração em tudo o que fizer. Em uma bela história, Jesus pergunta sobre os galileus, cujo sangue Pilatos misturou com os sacrifícios. Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Trata-se de uma tática muito interessante. Nas notícias do dia, Jesus está perguntando se os galileus que foram mortos por Pilatos e cujo sangue foi aspergido ou misturado com o sangue de sacrifícios eram piores do que nós. Houve outra notícia naquele dia, a de 18 pessoas que morreram quando caiu sobre elas a torre de Siloé. Jesus diz: não, eles não eram piores que vocês, mas nós precisamos mudar. Em outras palavras, todos os eventos históricos são oportunidades para mudar o seu coração. É por isso que eles estão aí. Todas as novas notícias têm como objetivo a mudança do seu coração. Por que existe a AIDS? A AIDS existe para que você se converta. Essa é a resposta espiritual. Por que há negros levantando-se em defesa dos direitos civis? Para que os brancos se convertam. Por que os pobres da América Latina são pobres? Para que os ricos possam se converter. Sabe? Essa é a língua do alto. Adoração para mim é dizer constantemente sim ao amor de Deus. Dizer, Senhor, eu também amo o Senhor porque o Senhor é maravilhoso e grande. Eu também amo o Senhor. Toda a sua vida deveria ser adoração. Todo o seu tempo deveria ser uma ocasião para dizer sim, eu também amo o Senhor. Isso sinaliza uma mudança de coração. Os momentos que chamamos de adoração, como o da ceia e da oração matinal, ou qualquer outro, são basicamente momentos nos quais nos lembramos do sentido de nossas vidas, momentos nos quais articulamos de uma maneira particular a essência de nossas existências. Desejando Deus, resistindo a Deus. O problema para muitas pessoas poderia ser colocado da seguinte maneira: quem é este você? Quem é este Deus? Quem é Deus? Nossa cultura, que é pós-religiosa, embora haja um tipo de religiosidade subjacente e em processo de reaparecimento, está dizendo: não posso me relacionar com um você, ou com um alguém, ou com um Deus pessoal a quem devo dar graças. Esse é o problema existencial. Noem. Creio que há algo maior que elas, que há alguém a quem nos dirigimos e alguém que se dirige a elas. Se elas pudessem praticar o silêncio e a solitude, perceberiam que há alguma outra coisa? Owen, você dá nome a algo a partir de um contraste. Você diz que todos querem solitude e, ao mesmo tempo, diz que todos perguntam: quem é esse Deus? O fato de todos quererem solitude é o mesmo que dizer que todos querem descobrir se há alguém que fala com eles em sua solitude. É por isso que digo que crer é um ato de fé enorme, que se você começar a escutar, irá ouvir algo, ou que se você entrar na solitude, encontrará intimidade, ou que quando estiver em silêncio, não irá morrer nele. Ele será uma experiência vivificadora. Trata-se de um ato de fé, crer que há um Deus que nos ama. Não posso provar isso a você, não posso sequer argumentar a esse respeito. Só posso dizer que os que entraram comigo na solitude, na oração, na comunhão e na comunidade contemplativa, começaram a amar uns aos outros, começaram a verdadeiramente perdoar uns aos outros e começaram a viver. Descobriram que a graça para fazer isso é a graça que nos transcende.
que há outro alguém que nos enviou Jesus, sendo que Deus não irá nos deixar. Deus não está dizendo, estou ficando aqui por cima. Na verdade, Deus pode encarnar a uma pessoa, a um evangelho, a uma história. Concordo que a maioria das pessoas não tem absolutamente compreensão disso, mas não me surpreendo. Somos muito resistentes para escutar essa voz, porque parcialmente a queremos e em parte não. Parcialmente queremos alguém que nos ame, mas também não queremos pessoas ou Deus para nos dizer algo que não queremos ouvir. Desse modo, há tanto desejo por Deus quanto resistência. É por isso que ele é chamado de um Deus zeloso. Ele quer a nossa atenção e não estamos certos se queremos dá-la, e então continuamos privatizando parte de nós mesmos. Não fico surpreso com isso. Não é um julgamento moral. O mundo é assim. Jesus deixa isso muito, muito claro. As pessoas nesse tempo também não estão interessadas em Deus. Estão interessadas em leis, cerimônias e coisas. Estou interessada em alguém que verdadeiramente esteve acima de todas elas, como Jesus. E não é que elas o colocaram na cruz? Viva mais amplamente. O que está acontecendo atualmente é que há muitas pessoas que não estão interessadas em algo mais profundo, absolutamente. Algumas estão interessadas em se aprofundar culturalmente. Outras estão interessadas em espiritualidade, não em religião. Uma espécie de espiritualidade sem religião, ou talvez uma espiritualidade sem Deus. Mas Deus pode aparecer? Noem. Isso é muito verdadeiro para pessoas em todo o movimento da nova era. Não sei o que dizer. Eu amo pessoas, eu as amo. Quer acreditem em Deus, quer não. Não ando por aí tentando converter todo mundo. Essa não é a minha atitude. Há muitas pessoas que fazem contato comigo e que não têm qualquer sentimento em relação a Deus e que eu amo profundamente, que me amam profundamente. Assim, não estou dizendo que se você não crê em Deus, não é uma pessoa boa. É justamente o contrário. Algumas das melhores pessoas são, na maioria das vezes, pessoas que não têm nenhum interesse religioso formal. E muitas pessoas religiosas são bitoladas e extremamente ansiosas. Essas linhas são difíceis de serem desenhadas, mas acredito que você continue a ver pessoas buscando pelo Espírito, buscando por algo que transcenda a terra. O cotidiano, quero dizer, os pequenos trabalhos diários que nos fazem humanos, relaciona-se à nossa crença de que o espírito humano nos é dado por Deus e que o coração humano nos é dado por Deus. Somos chamados a viver mais amplamente. Se a sua vida é feita de pequenas coisas, não é mais satisfatória. As pessoas estão vivendo por uma beleza e um sentido de vida mais amplos. Esse é o espírito humano. Sempre que o espírito humano estiver ativo, você verá comunidade, verá solitude, verá perguntas sobre o silêncio, verá oração, verá adoração. Às vezes o espírito humano se expressa de um modo que é formalmente religioso, onde o espírito humano se extingue, e é isso que vemos muito. Você tem violência, um comportamento extremamente narcisista, autoabsorção, vício, as pessoas se perdendo totalmente, suicídio, destruição e escuridão. Eis o que está aí, se você olhar ao redor. Oração em ação. Marta e Maria, a ocupada e a contemplativa, somos chamados a ser ambas. Há ocasiões para sentarmos com Maria e ocasiões para servirmos ativamente? O que essa história estava dizendo enquanto nossa conversa chega ao final? Há uma ambivalência a respeito da história, não há? Jesus está repreendendo Marta no sentido absoluto ou apenas no sentido provisional, porque ela perdeu aquele kairós particular? Noem. Marta e Maria eram irmãs e ambas
amigas de Jesus. Marta serve Jesus, faz muitas coisas para ele. Maria irrita Marta bastante porque não está ajudando. Marta talvez irrite Maria de algum modo, porque está sempre andando de um lado para o outro, preocupando-se em fazer as coisas. Para mim, ambas, de certo modo, representam a mim ou ao espírito humano. Estou bem convencido da importância de ajudar as pessoas, de fazer coisas, de limpar pessoas, fazer refeições e ser hospitaleiro. Ajudar os pobres na Somália. Isso é muito, muito importante. O que vocês fizeram aos meus pequeninos, fizeram a mim. Mas também quero dizer que se a nossa atividade é fruto de nossa própria segurança a respeito de quem somos, então isso talvez não sirva ao reino. Logo, logo, nossa atividade se torna o caminho para o esgotamento. Esgotamento é basicamente atividade sem fé. Querer provar algo, querer mostrar algo, e que deixa de ser um dom gratuito. Jesus está sendo bastante claro ao dizer que Maria havia escolhido a melhor parte no sentido de que se a nossa atividade não vem da nossa intimidade com Deus, ela então se torna uma armadilha para o esgotamento. Por outro lado, não penso que Jesus está dizendo: Marta, pare de me servir e venha sentar com Maria, porque ele não come nada. Se você e eu nos sentarmos e formos o tipo de pessoa que romantiza a vida espiritual e a torna de todo interior e contemplativa, e apenas nos sentamos ali e temos um tempo maravilhoso com Jesus e nos sentimos bem com respeito às coisas, nos tornamos parte de toda essa cultura de êxtase histérico interior. Mas isso também não é vida espiritual. Muitas pessoas estão pedindo por vida espiritual, e o que elas realmente querem é sentir-se bem com elas mesmas. Querem ter paz interior, esse maravilhoso e caloroso sentimento. Se Deus lhe dá isso, trata-se de um grande dom. Se por um momento você encontrar esse enorme amor de Deus lhe abraçando, deixe-se absorver por ele. Ele é maravilhoso, mas não conte com ele. Para a maioria das pessoas, sua vida diária é seca, e quando as pessoas envelhecem, a oração se torna mais árdua. A maioria das pessoas mais velhas tem muita dificuldade de orar e oram para que possam ter uma vida interior. Não é uma questão de ter esses sentimentos interiores harmoniosos, embora isso seja maravilhoso e eu deseje ter mais deles. A oração, no entanto, não é isso. E Jesus é muito claro a esse respeito. Ele se levantou à noite para orar. Subiu a montanha. E noite não significava apenas a ausência de sol, significava também a ausência de sentimentos e de pensamentos. Ele estava ali e clamou: meu Deus, por que me desamparaste? Essa é a ausência da experiência de Deus, mas não quer dizer que você não tem de orar. Essa é a essência da oração. Maria é chamada à fé e à oração, mas não para tornar a oração em algo romântico. Ela e nós somos chamados a ter mais fé, a continuar escutando a voz de Deus que nos chama de amados, a continuar aos pés de Jesus. É aos pés dele que minha identidade está enraizada, que eu sou o Filho de Deus, o irmão de Jesus. Esse é quem sou e quero continuar sendo lembrado disso. Quero confiar que, como fruto dessa oração, saberei para que tipo de ação sou chamado. Jesus também diz que não são os que dizem Senhor, Senhor os que entrarão no reino, mas os que fazem a vontade do Pai. Ele diz a Marta que não são os que correm de um lado para o outro os que serão bem-sucedidos, mas que Maria escolheu a melhor parte. Ao ler Lucas, talvez você goste do momento em que Jesus escolhe os 12 apóstolos. O texto diz: à noite, ele subiu a montanha para orar. Ao amanhecer, ele desceu da montanha e chamou seus discípulos. À tarde, ele saiu com eles, pregou a palavra de Deus e curou os enfermos. Assim, isso é comunhão com Deus. Comunidade, ministério, essa é a ordem das coisas. À noite, orar. Ao amanhecer, formar uma comunidade e então, com a comunidade, ministrar.
Nós, no entanto, invertemos essa ordem. Queremos fazer todo tipo de coisa e, se não funcionar, termos a ajuda de outras pessoas da comunidade. E, se isso não funcionar, começarmos a orar. Essa, no entanto, não é a ordem do alto. Não é uma questão de estratégias, técnicas ou métodos. Deus nos ama e, de algum modo, temos de estar bem confiantes. Às vezes conseguimos orar, às vezes não. Às vezes há alguma solitude, às vezes não. Às vezes encontramos uma comunidade, às vezes não. Mas no meio disso, Deus está entre nós. Não que todos devam calar a boca e ter alguma solitude. A solitude e o silêncio significam coisas diferentes para pessoas diferentes, em ocasiões diferentes. Eles não são respostas aos problemas do mundo num sentido formal, somente num sentido profundamente espiritual. Muito obrigado. Perguntas e convites à reflexão. Solitude. Quais seriam 2 ou 3 maneiras nas quais você pode acolher o seu isolamento como um dom positivo? Muito pouco tempo ou tempo demais? Quão profundo e verdadeiramente você quer desmascarar a ilusão de suas muitas ocupações? Você consegue encontrar tempo a cada dia para escutar a voz que lhe chama de amado? Vocação. Quando você escolhe viver a partir de um lugar onde sabe que se sente rejeitado? Quando você escolhe viver a partir de um lugar onde sabe que é o amado de Deus? Sabendo-nos amados. Identifique algumas maneiras simples nas quais você pode reivindicar sua capacidade de ser amado, por exemplo, tirando um tempo para ser você mesmo. Descubra maneiras nas quais você poderia encorajar pessoas que comece a trilhar o caminho de lembrar-se que também são amadas de Deus. O coração. Explore e registre quando você entra em seu coração, o centro do seu ser encontra não somente Deus, mas o mundo inteiro ali. Oração. Se a oração acontece não somente na solitude, mas também na companhia de outros, com quem você pode edificar e aprofundar uma comunidade compassiva? Silêncio. Quais são suas maneiras de ir além das palavras? Comece a notar quando, após um tempo de silêncio que você conseguir por esforço próprio, talvez no começo do dia, que suas palavras aos outros se tornarão mais autênticas. Luz na escuridão. Você poderia comprometer-se a criar lugares e espaços silenciosos que dessem a você e a outros o foco para saborear a beleza por trás da beleza, o mistério no cerne da vida? Esperança. Por uma semana ou mais, destaque maneiras e tempos nos quais você escolha não ser apenas uma vítima, mas ser uma pessoa de fé e de esperança. Escolhendo a vida. Quão fácil você acha continuar dizendo sim ao amor e à vida? Encontre 3 de 4 maneiras nas quais você consiga diariamente dizer sim ao amor, ao aprendizado e à vida. Adoração. Experimente com a sua capacidade de permitir que a graça mude e abra o seu coração, mesmo em meio ao caos. Dar graças. Encontre o lugar interior onde você possa praticar a gratidão a Deus como fonte, tanto para os que amam e os que ferem, sabendo que na maioria das vezes eles serão a mesma pessoa ou grupo. Desejando Deus, resistindo a Deus. Note como você lida com o paradoxo de que a solitude não é privatização. Ao entrar na caverna do coração, você talvez descubra que há alguém que fala no silêncio. Ali você talvez descubra uma nova intimidade com o Deus que ama. Viva mais amplamente. Nomeie para você e talvez para um parceiro ou amigo 1 ou 2 exemplos de uma beleza mais ampla e de um sentido mais amplo da vida ao experimentá-los. Oração em ação. Ore, forme uma comunidade e então
com a comunidade ministre a outros. Como seu ritmo de vida pode abrir caminho para esses três ingredientes da comunhão com Deus? Terminamos aqui a leitura do livro Conversa Espiritual. A beleza e a profundidade da espiritualidade cristã, explicadas de maneira simples, do autor Henry Nouwen, e com as perguntas de Philip Roderick.